Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Alexandre Leite e o Yuri Sayoni, que são sócios do escritório de advocacia Sescom Barrier, para bater um papo sobre compliance e riscos no setor elétrico, com foco aí na atividade de comercialização de energia. Eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem em ordem alfabética e, na sequência, a gente começa o nosso bate-papo. Por favor, Alexandre. Oi, Fabiola. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a Rede Energia tem feito um trabalho excepcional aí para os agentes do setor e, enfim, eu sou um entusiasta aí da iniciativa. Eu sou Alexandre Leite, eu sou sócio da área de energia aqui do Sescom Barrier, focado em regulação e estruturações de projetos. É um prazer estar podendo falar aqui com os seus ouvintes. Fabiola, muito prazer e muito obrigado pelo convite de participar desse podcast. Eu sou o Yuri Sayoni, eu sou sócio da área de Compliance, Penal Econômico e Investigações do Sescom, e é sempre muito bom estar com o Alexandre debatendo temas que são muito caros ao nosso dia a dia. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Yuri. A minha primeira pergunta é a seguinte, falei aquela palavra compliance, né? Tem um pessoal na nossa audiência que não compreende bem o que é essa palavra. Vocês podem esclarecer para a gente o que afinal é compliance? Claro. Colocando de uma maneira talvez um pouco mais simples, o compliance, ou o programa de compliance, ele consiste num conjunto de rotinas de controle interno. Assim, mas as empresas já têm um controle interno, eles têm uma controladoria, uma auditoria interna, só que o escopo do programa de compliance ele é mais abrangente do que o escopo dos controles internos tradicionais. Porque, basicamente, os controles internos eles fazem um trabalho pós-fato, tipicamente o de auditoria interna. Então, depois que os fatos aconteceram, eles vão lá e analisam se determinados processos empresariais, né, selecionados, algumas transações selecionadas, seguiram aquele procedimento padrão que foi estabelecido. Quando a gente pensa em controle para o lado de um programa de compliance, nós estamos olhando talvez outros processos e também um outro escopo de controle. Então, na auditoria, existe um foco muito em contabilidade, em fluxos de pagamento, fluxos financeiros que estão associados ao tema fraude. Em compliance, a gente gere riscos, vamos dizer assim, jurídicos. Não confunda com o departamento jurídico, porque não é disso que a gente está falando, mas riscos jurídicos decorrentes do relacionamento com a administração pública. Então, talvez de maneira mais popular, no Brasil, as pessoas conectem com o programa de compliance a gestão do risco de relacionamento com a administração pública e a prática de corrupção. Existe um outro compliance que é mais antigo do que esse anticorrupção no Brasil, que é o de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, mas esse é mais dedicado àqueles entes que fazem parte do sistema financeiro nacional, por isso eu não vou entrar muito em aspectos dele, mas na essência, na maneira como esses riscos são endereçados, há uma identificação de que processos e situações há uma exposição de risco com a administração pública e há o estabelecimento de controles de mitigação, como, por exemplo, políticas de relacionamento com a administração pública, de brindes, presentes e hospitalidades, doações e patrocínios, de controles internos. Então, assim, uma série de outras diretrizes que vão fazer com que as pessoas, elas, entendam a importância daqueles relacionamentos, dois, elas entendam um padrão de comportamento na hora de interagir com os terceiros, e também tem um aspecto muito importante que é reputacional, mas que, obviamente, quando você pensa também no relacionamento com os seus terceiros, né, você quer saber se são terceiros que tenham algum problema criminal, algum tipo de condenação com a administração pública, é que a gente passa a ganhar uma outra perspectiva para pensar no desenvolvimento, né, das práticas de compliance dentro do mercado de energia, ainda mais pensando no foco de comercialização, mas ainda não vou falar sobre isso agora, a gente vai falar ao longo da nossa conversa. A minha segunda pergunta era justamente essa, de que maneira essa
essa visão do compliance, dessa gestão de riscos, ela se conecta com o mercado de energia, comercialização, segurança de mercado, onde essas coisas se encontram? Fabiola, se eu puder começar a mencionar aqui alguns exemplos, e daí o Yuri vai poder tratar mais, mas são casos recentes que a gente teve aqui, depois ele conta mais especificamente o que aconteceu, ou casos que aconteceram. Eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem duas preocupações, né? Grosso modo, que apareceram para nós aqui, mas o Yuri pode até pensar em mencionar outras. Para grandes empresas de energia, aconteceram todas essas questões de restrições comerciais no mundo global, e, enfim, cenários de guerra, restrições a alguns países e fornecimento de materiais e etc. Isso é um ponto que preocupa bastante algumas empresas que têm uma atuação global, e o Yuri vai poder falar muito melhor do que eu sobre essa questão. Mas eu acho que em comercialização atualmente, a gente, no contexto de abertura de mercado, onde a gente vai precisar de uma comercialização robusta de energia para que todo mundo possa gozar dos benefícios, né, do mercado livre, que acho que é uma coisa que a gente, enfim, a evolução do mercado com energia, com fonte intermitente, etc., busca endereçar com precificação horária e etc., a gente vai precisar da comercialização robusta, e um trabalho interessante que o Yuri até já fez aqui recentemente foi, na verdade, usar o compliance como apoio a uma análise de contrapartes. Hoje em dia, em comercialização, né, somente esclarecendo aqui para os ouvintes, a gente tem uma regulação que acabou de mudar, na verdade, né? A ANEEL acabou de passar a resolução 1014, que exigiu um PL de 10 milhões para uma nova comercializadora, né, de grande porte. Outras ainda, as de pequeno porte, continuam com capital social de 1,5 milhão, R$ 1 milhão. É um valor bastante ínfimo, mas à medida que a gente vai evoluir para essa comercialização do Mercado Livre, e a gente teve episódios em 21 e 19, aí quem atua no mercado sabe, de situações de estresse de algumas comercializadoras que colocaram uma pressão enorme sobre o mercado, e na medida que a gente vai abrindo o mercado, a gente precisa de uma análise mais robusta aqui do que vai vir dentro da comercializadora. A gente tem audiência pública agora acontecendo para discutir o nível de informação que as comercializadoras querem dar. Eu, particularmente, acho que é muito tênue a linha da gente dar uma abertura total, porque também implica em estratégias dos players se posicionarem, e óbvio que cada um ali consegue ganhar margem fazendo as suas apostas e programas. Então, acho que é muito tênue a linha do que as comercializadoras vão colocar à disposição e balanço energético delas e saúde financeira, vis-à-vis a proteção que vai dar. Mas também, eu acho que nesse aspecto, o compliance pode entrar como uma medida salutar, como autorregulação dos agentes. Eu realmente acredito que a gente só depender de uma agência reguladora falando o que os agentes têm que fazer não é o ideal, porque a comercialização, cada vez mais, ela tem que ser vista como algo essencial dentro do país, e que a gente não pode sujeitar ela a determinados players que colocam todo o segmento em risco. Então, eu acho que os próprios agentes devem buscar métodos extra-regulatórios, vamos dizer assim, não no sentido errado da palavra, mas que não dependa de uma ordem da agência reguladora, para buscar mitigar os seus riscos. O Yuri vai poder falar que tem diversos tamanhos de medidas que podem ser adotadas, com custos diferenciados, que eu acho que cabe no sapato aí de cada comercializadora ou de cada agente de uma forma maior ou menor, e isso, na verdade, eu acho que busca ajudar o mercado a progredir e a gente ter uma abertura de mercado mais saudável. Yuri, fica à vontade aí para fazer a sua complementação. Eu acho que a sua colocação é perfeita, e eu fiz questão de
reforçar muito esse posicionamento da administração pública, justamente para mostrar como que as funções de compliance elas ganham um caráter atípico quando a gente pensa nesse input no mercado de comercialização, que é um mercado dinâmico. E aí você pensa assim, nossa, mas você está falando de administração pública, se eu for fazer um contrato, vai ter um edital, vai demorar um montão de tempo, eu vou mandar uma proposta. Se eu for pensar numa fiscalização, eu vou receber uma intimação, vou agendar uma reunião. Então, assim, tudo, quando você olha para o lado do governo, é muito lento. E quando você está falando em mercado e que as transações são muito rápidas, você fala assim, nossa, então as coisas não cabem, não se casam. É pelo contrário, elas se casam porque o compliance ele não é só para mitigar risco de corrupção, porque ele é uma função de controle interno. Então, acho que é um pouco de como que você vai calibrar e posicionar as suas funções de controle para tentar mitigar alguns riscos importantes. Um risco que a gente aprende a mitigar com esse foco mais tradicional é o risco do relacionamento de contraparte. Então, assim, se a gente for parar para pensar, eu quero contratar alguém para me representar, eu quero alguém que tenha um histórico bom ou um histórico ruim, eu quero contratar alguém para me prestar um serviço ou para me fornecer um produto. Que tipo de histórico que eu quero ver dessa contraparte? E aí, veja, não é só um histórico eminentemente reputacional, porque definitivamente não é disso que a gente está falando. Agora, eu vou contratar uma indústria para me fornecer bem de consumo pesado. E eu consigo identificar que essa indústria ela possui um passivo jurídico bastante substancial, que existe risco de perder licença, que existe um risco de interdição das atividades por descumprimento de normas trabalhistas de segurança, por exemplo. São tipo de situações que elas são possíveis de serem mapeadas. Qual que é a chance de default? Ou seja, eu não estou falando de reputação. Eu não estou falando de risco jurídico reflexo, de, como se fala, dano indireto. Eu estou falando de default, estou falando de capacidade de cumprimento de obrigação. E eu não estou discutindo risco climático, eu não estou discutindo risco regulatório. Então, quando a gente para olhar a maneira que a gente pode pegar uma função muito tradicional, que é utilizada para gerir uma coisa, e joga para um outro foco, eu não perco o dinamismo. Por quê? Porque, basicamente, são atividades que você consegue resolver em horas, minutos. São informações que, por meio de plataformas de Big Data, você tem, assim, digita um nome, um CNPJ, faz uma conexão, rapidamente você já tem o dossiê e saber interpretar a informação, né? Eu acho que essa é uma deficiência ainda de muita gente que trabalha na área que não consegue, gosta de acumular informação e não sabe o que fazer, mas entender como você lê essa informação e direcionar para análise de qual risco. O risco de default, que provavelmente é um dos riscos mais relevantes que tem no mercado, já que não é um mercado que trabalha com tickets pequenos, né? Então, eu acho que isso é um passo tão pequeno, mas que tem um impacto tão relevante, que encaixa nesse ponto que o Alexandre colocou, de que eu não preciso que o regulador determine que eu faça isso, porque eu já tenho na minha casa. Né? Então, assim, é só entender que eu posso aproveitar aquilo que eu já tenho para uma outra atividade adicional com outro foco e que vai ser bastante interessante também em termos de resultado. A gente vai comentar uns casos práticos mais adiante. Muito legal ouvir vocês, porque quando a gente fala em compliance, a gente pensa lei anticorrupção, LAC, né? Programa de compliance, de treinamento e tudo mais, e aí vocês trazem um olhar que vai muito além disso, né? Ele realmente é uma ferramenta para mitigar riscos operacionais, os riscos do negócio de fato, né? Então, eu acho que a gente ainda não está muito habituado com isso, imagino que principalmente os agentes menores, e como o Alexandre comentou, com essa abertura do mercado, isso vai vir mais forte ainda. Eu fiquei curiosa, porque quando a gente fala em programa de compliance, eu que já trabalhei em empresa grande, né? Então a gente conhece muito bem como que são esses programas. Existem instrumentos, ferramentas, né, já bem estruturados para vamos dizer, esses programas de compliance nessa ótica que vocês estão trazendo da comercialização? Não sei se é um tipo de um score, Serasa, como que funciona isso, assim, em termos de ferramentas práticas para implementar esses programas?
Legal você mencionar esse tema do score e do Serasa, porque quando a gente fala em risco de crédito, risco de performance, esse é o lugar comum, né? Então, você vê, olha, o sujeito não tem nenhum protesto ativo, o sujeito tem lá o cadastro de bom pagador, então eu posso prospectivamente pensar que o risco de default dele é pequeno. Só que quando a gente está falando de volumes financeiros mais relevantes, eu não posso confiar só naquela informação de momento, né? Porque às vezes o primeiro evento de default que vai acontecer pode ser o meu ou pode ser o primeiro de uma série em cascata e que naturalmente vai acabar levando a uma recuperação judicial ou até a um pedido de falência, a depender da situação. Então, existem ferramentas hoje de Big Data que já são as tradicionalmente utilizadas para atividades de background check de terceiros, então, assim, não tem nenhuma nova proposição tecnológica, mas tem uma nova proposição de maneira de ler e interpretar as informações. Porque eu falo assim, dentro de uma prática comum, as pessoas estão muito mais preocupadas em reputação. Ah, puxa, mas esse meu cliente ele tem um inquérito por crime ambiental. Isso é irrelevante? Não sei, depende do tipo de negócio que você vai fazer. Talvez para uma compra e venda direta ali de energia, não vai fazer a menor diferença, porque aquele caso não vai gerar nenhum impacto na transação que você tem e, eventualmente, o problema é um problema assim, comum, porque a gente sabe que existe um exagero muito grande das autoridades. Então, assim, despindo um pouco essa capa do pudor reputacional e olhando talvez porque seja mais central em termos de default, eu posso identificar, por exemplo, que se eu tenho passivo judicial que vai interditar a empresa, que vai afetar a capacidade de pagamento, que eu tenho uma ação de execução de um valor muito grande, que está em vias de sofrer um ato de constrição patrimonial, se esse valor for muito significante, eu estiver próximo de um vencimento, pô, eu sei qual que é a minha exposição de risco de default. E eu não preciso inventar nada além do que já existe hoje acessível ao mercado para ter uma leitura com essa percepção. Então, a ideia é justamente isso. Eu posso conjugar a análise de crédito comum, que eu já faço, entretanto, buscando outras informações que são de fontes públicas para completar essa minha percepção de risco de pagamento. E aí a gente está efetivamente saindo do óbvio, né, do score credit básico, de só dar check num cadastro de bom pagador, pegando um pouco daquilo que se captura em termos de informação que a área de compliance detém, mas que às vezes ela descarta ou classifica sob outros rótulos e lê de uma forma a entender. Aquele problema impacta a capacidade de pagamento? Impacta o pagamento no sentido de eu vou gerar um problema de fluxo financeiro perto do vencimento. 2, ele impacta a capacidade operacional do cliente, ou seja, ainda que ele tenha caixa, lá para frente ele vai engasgar. 3, é um evento que eventualmente pode impedir a capacidade dele de contrair novas obrigações, porque eu tenho alguns tipos de medidas cautelares, tanto criminais quanto civis, que impõem limitações até do exercício de propriedade. Eu tenho um administrador que está impedido de exercer a administração. São essas informações que são muito utilizadas para esse tipo de análise de compliance, mas quando a gente olha numa perspectiva de risco, de default, risco operacional como um todo, elas ganham uma cor muito diferente e um papel bastante interessante. Bacana. Eu fiquei aqui pensando, né? A princípio, é super interessante, né? Não tem dúvida que isso é salutar para o mercado, mas na visão de vocês, o que faria, né? Qual o motivador que faria os agentes de mercado procurarem ter, né, identificar essa vantagem como, de fato, algo interessante para ele incorporar na sua prática, né? Porque na teoria, beleza, a gente viu que, né, é bacana. O que faria os agentes a perceber essa vantagem? Não, vamos incorporar isso, vamos fazer. Isso é muito custoso. O Yuri comentou que, de certa forma, isso já existe, as ferramentas estão aí, estão postas. Como criar essa cultura, né, de percepção que essa vantagem realmente é boa para todo mundo?
Fabiola, eu vou até, enfim, entrar um pouco na área do Yuri aqui e vou olhar pelo viés do lado do setor elétrico barra o que a gente tem atuado em conjunto aí, o Yuri, para empresas. No caso aqui, a gente tinha um caso de um consumidor, né, no ambiente livre. Primeiro que eu acho que, enfim, quem atua no mercado já tem nem tanto tempo, né? 21 e 19, a gente viu o risco, ou ficamos alguns dias, ou talvez semanas, algumas semanas, com medo de risco sistêmico por conta da quebra de algumas comercializadoras. A gente não tinha a real dimensão do posicionamento do balanço energético dos players e o que isso poderia contaminar. Então, eu acho que assim, isso não vai resolver os problemas, com certeza não é suficiente. Eu acho que sim, a gente ainda vai ter que discutir mais isso daí e ter aperfeiçoamentos regulatórios nesse sentido, mas eu acho que é mais um instrumento que a gente pode adotar, e daí eu posso até usar um caso aqui do que o Yuri mencionou. Num caso específico aqui de uma das comercializadoras que quebrou, não vou falar o nome, não vou mencionar os nomes, se tivesse feito uma busca parecida com essa do Yuri, que é uma prevenção, a gente facilmente conseguiria saber o posicionamento que aquela comercializadora teria. Existiam outros problemas no grupo, no grupo, né, total ali, do quais aquelas comercializadoras integravam, que já davam enfim, já atentavam para um potencial risco. Daí, se a comercializadora, o comprador ou a empresa vai querer assumir aquele risco ou não, eu acho que isso daí é uma questão de risco que cada um tem que tomar dentro de casa. Mas eu acho que, pelo menos para você precificar esse risco e negociar o PPA, isso daí já deveria refletir no preço. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que eu acho que, à medida que as empresas vão adotando esse tipo de conduta, daí acho que o Yuri vai poder falar melhor aí dos casos, naturalmente você vai tentando, né, aquela coisa, que nem a questão ambiental. Eu lembro que 20 anos atrás, quando eu descia para o litoral norte, Cubatão era, não sei quem já teve a experiência de ir para Cubatão, era a cidade mais poluída do mundo na época, não tinha verde ali, Mata Atlântica, era terra do lado. À medida que isso foi se tornando uma preocupação dos agentes, naturalmente Cubatão teve que correr atrás. Teve política pública envolvida, mas também chegou uma situação que estava inaceitável ali e todo mundo foi correndo atrás. As empresas se viram numa situação onde elas tiveram que implementar medidas e tomar riscos, tomar riscos não, tomar até gastos para mitigar aqueles riscos. Eu acho que quem está nessa posição, seja de comprador, vendedor, vai ter que começar a depurar um pouco tanto os riscos que toma no setor elétrico ou em outros setores, ou o tipo de operação que está fazendo, porque sabe que do outro lado vai ter, enfim, né, uma parte que talvez esteja olhando outras coisas, não apenas ali o Serasa, né, que é um dos elementos, importante, claro, mas é apenas um dos elementos. Alexandre, acho que o que você falou me fez lembrar o seguinte, né? Existe um papel central, no caso, seja da ANEEL e da CCE, para fazer essa, digamos, elevar o sarrafo, né, da qualidade do mercado, mas tem que ser feito um esforço individual, né? Cada um dos agentes fazendo tendo essa percepção que isso é salutar para o mercado, isso acaba elevando também, né, a qualidade do mercado como um todo. Então, é um papel que não é apenas do regulador, né? Cada agente aí de mercado tem esse papel também. Yuri, acho que você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, eu que acabei me antecipando, mas na linha desse caso que o Alexandre estava comentando, e aí para você ver como que não tem nada diferente do que o compliance deveria fazer no dia a dia. E eu começo dizendo o seguinte, olha, é custoso? Não, não é custoso, pressupondo que a empresa tenha um programa. Ah, mas ela é obrigada a ter um programa? Não, ela não é obrigada a ter um programa. Não existe nenhuma lei no Brasil
que te obriga a ter um programa. Agora a nova lei de licitações obriga, mas só na hipótese de você querer ter um contrato com o poder público, então eu continuo dizendo que não é uma obrigação geral, mas acho que o mercado inteiro já se autorregulou e já se entendeu de que todo mundo tem que ter. Então, grosso modo, você vai pegar aquilo que já tem contratado, a ferramenta que você já tem dentro de casa, o processo que você tem dentro de casa, e vai só ajustar ele para olhar também por esse viés. E aí, vamos nesse caso que o Alexandre trouxe. Vou falar sem nenhuma preocupação de ser preciso com relação a datas e informações, mas o conceito é exatamente esse. Então, vamos colocar aqui que em julho, agosto de um determinado ano, uma empresa sofreu uma busca e apreensão, e o caso é uma investigação criminal, e o caso apontava possíveis indícios de que uma empresa do grupo dessa comercializadora teria apresentado documentos, informações falsas para obter o financiamento numa agência de fomento. A comercializadora não foi alvo da investigação, eventualmente pode ter sofrido também a busca e apreensão, mas eu não coloco isso como um problema por si só, já que ela não é o alvo. Mas o que tem de importante aqui? Por isso eu vou de novo dizer que eu estou me despindo de qualquer questão reputacional, porque não se trata disso. A essência da investigação, verdadeira ou não, acho que também não interessa, é de que uma parte do funding do grupo viria de possíveis contratos públicos que tiveram um aspecto fraudulento. Qual que é o impacto no dia seguinte desse tipo de situação? Eu ter bloqueio de bens no valor daquele montante que hipoteticamente foi obtido de maneira indevida. Eu tenho outras repercussões legais que eu já consigo antever, como próprias da lei de improbidade administrativa, próprias de outras ações de fiscalização sancionadora, que vão gerar até um determinado montante, que é possível pensar num valor global em termos de exposição patrimonial. E aí, obviamente, tem um pequeno detalhe reputacional que, a depender do posicionamento que aquela empresa ou grupo tem no mercado, uma vez isso sendo identificado por seus parceiros de negócio, é possível que você tenha rescisão de contratos empresariais e obviamente, isso afeta a capacidade de geração de receita dessas empresas desse grupo. Então, eu trouxe um contexto fático que aconteceu na metade do ano. Em dezembro, teve um pedido de recuperação judicial. Então, mas, poxa, eu tenho como estabelecer necessariamente ou identificar ou ter acesso a informações tão precisas que me deem, nesse nível de granularidade, deterioração de uma empresa, do grupo econômico, nesse período de 6 meses, 5 meses? Não. Mas eu consigo, prospectivamente, entendendo de Brasil, de funcionamento do sistema no Brasil, identificar que dentro de uma atividade regular de monitoramento de contraparte, eu conseguiria, de maneira assim, bastante fácil, barata, customizada, identificar um flag que vai ser entendido pela administração dentro de um contexto de apetite a risco. Então, assim, se você parar para pensar no montante envolvido no risco de default, e você olhar que um trabalho desse de monitoramento específico de um agente que você faça aí, sei lá, uma vez na entrada, uma vez no meio do prazo, não sei, acho que cada um tem que pensar numa política e no tanto de controle que quer colocar, mas que ainda assim é bastante barata e simples, tira eventualmente ou sinaliza a possibilidade de você sair de uma determinada posição e ao invés de ter que ficar lá com ela numa recuperação judicial e que, sinceramente, provavelmente vai ser convolado em falência, se já não foi. Eu confesso que eu parei de acompanhar o caso judicial, porque nesse contexto também, agora, nesse estágio, ninguém quer mais fazer negócio com essa parte, né? Então, a capacidade dela de gerar receita para pagar, não tem também. Desculpa, pode falar, Alexandre, fala você. Não, acho que nesse contexto, assim, o caso que o Yuri mencionou, a gente olhou diversas contrapartes ali, né, Yuri?
para o nosso cliente. Mas, assim, acho que também, como eu disse, né, eu sou fã de um pouco de autorregulação também. E acho que o setor elétrico, inclusive por ter a CCE, ela nasce com essa veia, né? A CCE já tem essa natureza autorreguladora, né? Intrínseca ao sistema. E acho que daí a gente consegue taylorizar a coisa, né? Todo mundo sabe onde que aperta. Tem uma contraparte ali que você está mais desconfiado, tem algum problema, tem outros que são tão grandes que talvez não faça sentido você gastar com aquilo, outros não. Tem empresas menores que podem gastar menos com isso, então vão fazer uma coisa mais nichada, eventual, outros não, enfim. O tamanho desse trabalho é altamente customizável pelo cliente, né? E dadas as preocupações. Obviamente que empresas maiores, até por questões reputacionais, que o Yuri tem insistido em mencionar que não é apenas isso, não é mesmo, vão ter programas maiores, mais robustos e vão gastar mais com isso. Mas não é focado só para essa turma e não é uma preocupação última só desse pessoal muito grande. Tem gente que às vezes não quer, tem empresas muito também grandes, não só do setor elétrico, consomem energia e não querem estar envolvido com eventual bagunça no setor. Então, assim, acho que o escopo que pode ser coberto é amplo, diferente e com tamanhos e preocupações diferentes, né? É uma coisa bem taylorizada mesmo que você pode fazer a depender do que se está buscando, né? Eu acho que vale a pena a gente alertar, né, que a partir do momento que você é um agente da CCE, você está sujeito ali ao loss sharing, né? Então, assim, você não pode ficar totalmente imune. Você consegue controlar os seus riscos bilaterais? Consegue. Acho que muito com o dever de casa que o Yuri nos trouxe aqui. Mas tem uma parte, né, dos riscos que são sistêmicos que você não consegue resolver. Então, aquilo que está ao seu alcance, por que não fazer o melhor que você pode, né, claro, com os investimentos que você está disposto a fazer. E eu acho que uma analogia que é o que o Yuri trouxe, não basta você tirar uma foto, né, da sua contraparte quando você começa a relação contratual. Você tem que ter alguns checkpoints e, de certa forma, construindo um filme, né, para ver em que momento esse controle precisa agir de forma mais precisa, né, e eventualmente aí trazer algumas soluções para casos como esse. E aí eu até ia perguntar se você tem outros casos práticos para trazer para a gente. Esse foi muito interessante aí que você trouxe. Você tem mais algum para contar? Então, eu acho que na linha do que você está colocando, Fabiola, da mesma maneira que as companhias pensam as suas matrizes de risco, você pode entender, bom, eu tenho uma contraparte nova, ainda pouco conhecida no mercado, será que não vale eu dar uma checada nela? Ou eu tenho posições muito grandes com uma determinada contraparte, que pode ser até uma contraparte tradicional, mas é uma posição muito grande que talvez a minha exposição financeira faça sentido eu ter um cuidado adicional. Então, assim, de novo, não tem one size fits all. Tem que entender o seguinte, como eu distribuo e me preocupo com a questão do risco de default e do risco sistêmico. E aí você estabelece a sua régua. E aí, de novo, não tem a certa nem tem a errada, tem aquela que é melhor para o seu apetite a risco. Eu acho que tem um exemplo, Fabiola, só para te responder, que é clássico hoje em dia, virou clássico no setor. Essas novas estruturas de autoprodução, que nem são tão novas assim, que a gente vem adotando há algum tempo, uma das possíveis estruturas é a famosa JV ali, né, entre as partes. E ali, então, eu acho que daí vira compliance, vou brincar aqui, compliance de raiz, né? Porque você está casando com alguém. E casamento a gente sabe como é que é, né? Vem a esposa, vem o marido, mas vem o sogro e a sogra também. Você casa com a família, né? Como diria minha mãe aqui. Então, nesses projetos de autoprodução que o mercado vem amplamente praticando,
uma dessas modalidades, né, que é a formação da JV, que, enfim, aqui não é o foco, mas, enfim, é uma modalidade amplamente praticada, eu acho que a gente tem preocupações dos dois lados, né? Quem é o developer aí, se vai virar sócio de um consumidor que tem algum problema, né? Dependendo do tamanho do developer, isso pode ser um problema. E casos reais que eu, inclusive, com os quais eu já tratei internamente aqui no escritório, né, em projeto de autoprodução, o caso do developer que você olha para o developer e fala, quem é esse developer? Ah, ele tem aqui a outorga, né? Especialmente solar hoje em dia, que é muito fácil, né? Era, pelo menos, né? Era fácil você ter uma outorga, e essa correria do TUST aí que a gente viu. Tem muitos developers que você olha e fala, poxa, quem é esse cara aqui? Daí você parte do trabalho, além da gente ver aqui uma aula uma masterclass que eu recomendo muito aqui de vocês, que é a da conexão ao sistema, para ver se vai conseguir despachar no Mercado Livre, etc. Acho fundamental essa masterclass de vocês, mas além de ver esses problemas técnicos com os quais a gente está acostumado, a parte societária que envolve uma discussão ali, uma estrutura mais complexa, tem essa parte do casamento que tudo bem, esse cara que tem essa outorga, tem esses contratos aqui, quem é ele? Ele vai conseguir arcar e levantar esse projeto? Porque, querendo ou não, esses projetos de autoprodução, eles são muito time consuming, tanto de ambas as partes, tanto do developer quanto de quem vai entrar numa estrutura, não tem o que fazer. Time consuming, tem gasto com advogado, eu não posso reclamar porque eu me vejo beneficiado nessa ponta, mas assim, tem um gasto de energia, de técnicos envolvidos, não só advogados, mas de engenheiros, né, mais aí no seu espectro, que são muito relevantes e não dá para casar com qualquer um, né? Depois que casou, é complicado, o divórcio nunca é fácil, né? Então, acho que autoprodução é, assim, por excelência, o compliance de todos os aspectos, né? Você olha a parte reputacional, daí você olha também essa parte de grupo, se está defaultado ou não, quem é só uma pessoa física ali com uma outorga de um parque solar, tudo bem, mas e aí, vai levantar esse projeto como? Né? Vou fechar um PPA de 15 anos aqui com alguém que eu acho que só quer flipar um projeto, vai conseguir flipar, senão não levanta o projeto, eu me amarrei com esse PPA, e aí, o que vai acontecer? Então, daí, né, não, vou aqui, tem uma indenização maravilhosa no contrato, mas você vai olhar a contraparte, ela está à beira da falência. Vai buscar indenização, entra na fila, entendeu? Porque não vai conseguir indenização. Vai ter trabalhista, fisco, todo mundo na frente. Daí, enfim, é uma questão de mensurar risco e retorno, claro, não é o advogado que vai tomar essa decisão, mas, assim, você sabe os riscos que você está incorrendo com isso? Então, por isso que eu acho também que a autoprodução não é feita para todo mundo, e precisa conhecer muito bem os riscos. E tem modalidades distintas de autoprodução, né? Não precisa ser só o da JV, né? Então, eu acho que esse é um outro exemplo aqui que está super famoso aqui. Vocês tiveram já uma masterclass, acho que sobre o tema, ou vão ter, não me lembro exatamente, mas que, enfim, agora virou quase carne de vaca no setor, todo mundo fala, e eu acho que a compliance assume um papel fundamental aqui, além de outras áreas, né? E só para complementar, tentando dar uma outra perspectiva, que talvez a guerra da Rússia com a Ucrânia tenha tornado ela mais conhecida dos brasileiros, que está associado à aplicação de sanções econômicas. Assim, quem tem presença internacional já entende o papel dessas sanções, mas, basicamente, quem não tem presença internacional acaba não dando a menor importância, porque, como são sanções econômicas estabelecidas por um país, né, elas não podem ser enforced no Brasil. Então, muita gente ignora isso, e eu vou te dar uma razão muito simples para não ignorar.
No ano passado, os Estados Unidos, agora eu saí da guerra, mas não estou desconsiderando as sanções aplicadas decorrentes da guerra, mas eu vou andar um ano para trás para trazer um problema real aqui para o Brasil. No ano passado, a administração dos Estados Unidos, o Joe Biden, determinou a inclusão de organizações e pessoas associadas ao narcotráfico na América do Sul na lista de sancionados pela OFAC. Ou seja, deixar de conhecer a contraparte considerando o alto grau de sofisticação de esquemas de lavagem de dinheiro de certos grupos criminosos que atuam em postos de gasolinas e outros vamos dizer assim, subempreendimentos do ramo energético, falar assim de uma maneira bastante abrangente, pode acabar por desconhecimento na violação de uma sanção aplicada pelo governo norte-americano. Você fala assim, de novo, então, mas o que isso me importa? Porque a minha perspectiva é apenas local aqui, eu não tenho pretensão de internacionalizar a minha atuação. Passa que todos os grandes bancos eles têm alguma ponta internacional, porque operam câmbio, porque, enfim, emitem bonds, trabalham com uma série de atividades que demandam atuação internacional, e eles são impedidos, sob pena de serem punidos pelo governo dos Estados Unidos, por exemplo, de ter no seu portfólio contrapartes que violem sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Ou seja, significa que de um dia para o outro você pode ficar impedido de ter uma conta bancária no Brasil. E isso, o efeito prático de uma violação de sanção, ele é muito mais forte do que o próprio efeito jurídico de uma consequência pela punição. Então, de novo, voltando para aquela mesma lógica antiga, mas aplicada numa perspectiva que se coloca como ajudar o empresário a navegar pelos riscos. Então, assim, compliance ele não tem que ser entendido como meio de prevenir corrupção. Compliance tem que ser entendido como ajudamos o negócio a navegar pelos riscos. E esse, por acaso, é um tema que está na moda por causa do conflito da Rússia, mas que não deixa de estar presente na realidade do Brasil também, direta ou indiretamente. Yuri, essa sua fala aí final me lembrou muito aquele ditado judaico, né, que fala que se cada um limpar a sua própria calçada, a gente vai ter uma cidade limpa, né? Então, acho que o compliance é um pouco isso, né? Você construir um mercado melhor, cada um fazendo o seu melhor, o seu dever de casa, né? Muito, muito legal. Não sei se vocês têm mais algum ponto que escapou ou a gente conclui aqui. Eu, por mim, ficava mais uma hora, né? Mas a gente tem hora para acabar aqui. Não, do meu lado, acho que só tenho a agradecer a oportunidade aqui, Fabiola, de poder participar aqui do empreendimento de vocês, que, de novo, acho que é extremamente útil, inclusive nesse contexto de abertura de mercado. A gente vai ter muita gente entrando num setor que não é tão simples e intuitivo como a gente está acostumado. Como você bem colocou, tem riscos compartilhados, né? A gente bem sabe disso, quem viveu o GSF aí nos últimos anos, mas é fundamental a gente poder esclarecer o público e tornar a coisa um pouco mais sensata e até depurar aí o setor para que ele possa se desenvolver e a gente ter algo como a gente vê no mercado internacional, nos países desenvolvidos, que é bastante legal para o consumidor. Realmente eu sou entusiasta desse futuro do setor elétrico. Fabiola e Alexandre, só posso agradecer também pela oportunidade desse debate e eu espero que essa conversa sirva pelo menos para colocar uma sementinha na cabeça do pessoal e pensar se de fato, quando eles analisam o risco, eles estão fazendo da maneira mais abrangente possível, sem perder a simplicidade e sem encarecer o custo de transação. Eu acho que essa é a grande provocação que eu quero deixar aqui no final dessa nossa conversa. Muito bom, Yuri. Obrigada a vocês. A gente acabou, então, o nosso bate-papo. Eu queria agradecer demais aí o Sescom, vocês dois pela presença. É um prazer ter vocês aqui na nossa escola e vocês já sabem, né? A escola está de portas abertas para vocês. A gente tem uma masterclass já marcada aí para os próximos meses, mas vamos
ver se a gente traz o Yuri para falar de compliance também, porque a gente gosta muito desse tema. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até logo.